Olá, cervejeiros, sommeliers da cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado a gente falou sobre o equilíbrio do sistema líquido, gás e gás dissolvido e como isso pode afetar tanto na espumação da cerveja quanto em como poder tirar uma cerveja bem tirada, sem espuma perfeita. Hoje a gente vai ver um pouco mais a fundo outros fatores que influenciam na extração da cerveja, sendo o principal de todos a turbulência. Vamos lá? E como sempre aqui no Beer School, os vídeos eles têm essa pegada mais técnica primeiro e depois vai para a pegada mais prática. Então, mais uma vez, hoje vai ser um vídeo de pegada teórica, que eu julgo muito importante, muito interessante. Vai ter algumas equações, pode complicar um pouquinho, mas mesmo se vocês não quiserem ver essa parte de equacionamento, assistam porque vocês vão entender muito melhor o porquê das coisas. E para começar, vamos entender por que a cerveja espuma. E o motivo ele é bastante simples. A gente tá com a cerveja, quando a gente carbonata a cerveja, ela tá lá no barril, numa condição de temperatura e pressão. Quando ela sai pela torneira, a temperatura ela até pode variar um pouco, mas não varia quase nada, mas a pressão ela varia drasticamente. Ela sai lá de dentro do barril, que está um ATM, um bar. Quando ela sai, ela vai sair virtualmente para 0 bar. Claro, existe a pressão atmosférica, mas a pressão atmosférica está dentro do barril e está fora do barril, então ela não conta. Então, para termos práticos, a gente vai falar que ela sai para 0. Então ela está em 1, ela sai para 0. A condição de equilíbrio muda demais. E quando a condição de equilíbrio muda, o sistema tende a voltar para o equilíbrio. Como que ele faz para voltar para o equilíbrio? Mandando CO2 para fora, expulsando CO2. E por isso, a cerveja espuma. Por exemplo, se você carbonatou sua cerveja ali em 0,85 bar, a 2 volume e meio, a 4 graus Celsius, igual a gente falou no vídeo passado, então ela vai estar a 2 volumes e meio de CO2 lá dentro, dissolvido. Quando a gente sair dessa condição, tirar o chopp e ir para 0, isso aí vai cair o volume de equilíbrio para menos de 1 volume de CO2. O que acontece com esse 1 volume e meio sobrando? Vai tender a sair, e dependendo das condições, ele pode sair violentamente ou ele pode sair bem devagar. Então ele vai espumar quando ele for sair violentamente. Se ele for sair devagar, se pegar teu copo ali, tirou da chopeira, tá 4 graus. Vamos supor que o dia tá 4 graus, então o copo não vai esquentar. Não espumou quase nada, o serviço foi bem feito, você deixou na mesa ali. Eventualmente, a cerveja também vai descarbonatar. Então não é só quando espuma que ela vai descarbonatar. Quando espuma é porque a descarbonatação foi violenta. E um dos fatores, então, que influencia a descarbonatação mais violenta seria a distância do equilíbrio. Se ela está bem perto do equilíbrio, isso quer dizer que isso vai implicar em a descarbonatação ser mais lenta. Se ela estiver muito longe, já tentou servir uma cerveja quente? Acontece? Não precisa ser nem no chopp, pode ser na garrafa. Abre a garrafa, dentro da garrafa está na condição de equilíbrio pressurizada. Quando você despressuriza a cerveja quente, vai mudar tanto a pressão como a temperatura é maior, a solubilidade de CO2 é menor e vai espumar ali na garrafa mesmo. Pensando só no equilíbrio, é possível fazer uma gambiarra ali para servir a cerveja quase sem espuma, coisa que eu fazia quando tinha o Kegerator lá. Não é o ideal, mas vou falar aqui só para ter uma noção. Seria o oposto disso que acontece com a garrafa. A garrafa, quando está muito quente, se abre, ela espuma muito. Kegerator, o que a gente fazia? A gente carbonatava normal a cerveja lá, sei lá, 2 volumes e meio, 2,3 volumes de CO2. Ela ficava lá, estabilizava, tava lá dentro refrigerada, 4 graus. Até que o dia que a gente ia servir, ia fazer um evento, a gente ia servir, umas 4 horas antes a gente ia lá e abaixava a temperatura do freezer para menos 4 graus. Quando a temperatura abaixava, aumentava a solubilidade de CO2. Claro, a gente desplugava o CO2 do barril, senão ia começar a supercarbonatar o barril. Só que a cerveja ela consegue absorver muito mais CO2. E a menos 4 graus, mesmo a 0 de pressão, o volume de equilíbrio chega ali em um pouco mais de 2 volumes de CO2. Então é super fácil de servir. Você tira da chopeira, parece que está tirando água. Não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque está muito perto da condição de equilíbrio. Você carbonata com 2,3. Mesmo se você reduzir toda a pressão atmosférica ali, em função da temperatura, vai estar em 2,1. Não tem diferença quase de concentração para ter uma descarbonatação violenta, definitivamente não espuma. Isso não é ideal, primeiro porque hora ou outra você vai ter que plugar o CO2 para começar a empurrar a cerveja, isso vai implicar em começar a carbonatar ela, porque está numa temperatura diferente, e servir a cerveja a menos 4 graus pode não ser interessante para a maioria dos estilos. Com certeza não é interessante para a maioria dos estilos. Apesar da distância do equilíbrio ser uma dos fatores que contribui para a descarbonatação violenta, não é só isso, existem outros fatores e o principal deles, que é o que a gente mais vai falar aqui, é a turbulência. A turbulência a gente vai definir aqui como a velocidade com que
a cerveja sai da torneira. Se ela sai numa velocidade muito baixa, o fluxo está tranquilo, ele não está turbulento. Se ela sai numa velocidade muito alta, o fluxo está bastante violento, então ele está turbulento. Aí você pode dizer, então se é a velocidade que influencia, a gente pode pegar, colocar uma válvula ali, fecha aquela válvula, a cerveja ela vai sair mais devagar e não vai sair turbulenta. E na verdade isso não é exatamente verdade, pode acabar até acontecendo ao contrário. Pensa se você pega uma mangueira e estrangula a mangueira, então ela está ligada na torneira, uma mangueira de jardim, está saindo água numa certa velocidade, numa certa vazão. Você estrangula a ponta da torneira, o que vai acontecer com essa água? Vai aumentar a velocidade dela, ela vai jogar lá longe. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso, pegou uma mangueira de jardim e começou a apertar para ela ir longe. E a torneira, as boas torneiras de cerveja, elas justamente fazem isso, elas não podem deixar um estrangulamento muito severo, porque isso vai aumentar a velocidade e vai aumentar a taxa de descarbonatação. Apesar da velocidade ser maior, a vazão, a quantidade de água que vai sair, ela é menor. Então, vazão e velocidade às vezes não estão necessariamente relacionados. Para entender melhor isso, a gente tem que recorrer a uma equação chamada de equação de Bernoulli. Eu vou colocar a forma dela simplificada aqui embaixo. Não se preocupem com isso, não precisa entender exatamente, só se vocês quiserem, mas essa equação, em resumo, ela correlaciona os termos de energia dentro de um fluxo. O que está acontecendo na torneira que você está tirando? Está tendo um fluxo de fluido. Então essa equação ela correlaciona os termos de energia lá dentro. Uma energia que a gente tem a altura, se a gente tiver água numa diferença de altura, ela vai fluir para minimizar a energia. A outra é a pressão, se a gente tiver água num recipiente, pressurizar ele, a água vai fluir. E a outra é a velocidade, se ela tiver velocidade, ela vai fluir também. Então ela correlaciona esses três fatores em 2 pontos e considera também o atrito. Então a energia num ponto tem que ser igual a energia no outro, mais o atrito, mais a energia que ela perdeu pelo atrito. Então vamos analisar o fluxo dentro de uma chopeira num sistema super simples. Dentro de uma chopeira não, dentro de um barril, na verdade. Vamos pegar essa nossa equação de Bernoulli, que correlaciona a altura, pressão e velocidade, e simplificar ela. Então vamos no nosso sisteminha aqui. A primeira coisa que a gente vai considerar é que a altura que a gente está analisando e a altura que está saindo da água é quase a mesma. Sei lá, tem 10 centímetros de diferença, isso não vai influenciar em quase nada. Então a gente pode cortar os termos de altura da equação, porque é a altura de um lado, a altura do outro, corta as duas, se a altura for a mesma. Segundo, vamos considerar que não tem atrito. O atrito é muito pequeno, é um sistema idealizado, então a gente pode cortar também o termo de atrito, aquele LW. Terceiro, vamos considerar que o nosso ponto que a gente está analisando é o ponto ali da interface entre o gás e o líquido. Quando a gente abre a torneira, naturalmente o nível do barril ele vai abaixar, mas ele abaixa muito lento. Então a velocidade é muito lenta. Se a velocidade é muito lenta, vamos considerar que a velocidade tende a zero, é quase zero, e a gente desconsidera esse termo de velocidade também. E por fim, vamos considerar que a pressão externa, a pressão ambiente, é a pressão zero. Essa é a consideração mais razoável que a gente fez até agora. Se a gente fizer todas essas considerações, vai cortar quase tudo nessa equação e vai ficar só uma equação relacionando a pressão do interior do barril com a velocidade com que a cerveja sai. Só isso. E se a gente rearranjar para ver qual que é a velocidade que a cerveja sai, a gente vai chegar nisso daqui. A velocidade é igual a raiz de 2 vezes a pressão sobre a densidade. E a densidade da cerveja é aquela ali. A gente tem, sei lá, é a OG basicamente, 1008, 1010, 1004, dependendo do tipo da cerveja. Se a gente substituir os valores aí só para ter uma noção, a velocidade final, nessas condições idealizadas, claro que a cerveja vai sair do barril, é 14,14 metros por segundo. Isso é muita coisa. Eu não tenho certeza, mas vai dar 50 km por hora mais ou menos. Isso é muito turbulento. É muito, muito turbulento. Com certeza muita chance de espumar se a gente estiver longe do equilíbrio. E quase sempre a gente está longe do equilíbrio. Se a gente não pode mexer na válvula, a gente não pode estrangular a ponta para diminuir a velocidade, que seria o óbvio, estrangular para diminuir, o que a gente pode fazer? Então a gente pode voltar para a equação e analisar outras coisas. Que a gente tem 2 coisas que a gente pode mexer aí. Primeiro, a altura. Quanto maior a altura, menor vai ser a velocidade. E o atrito. Quanto mais atrito a gente pôr no meio, menor vai ser a velocidade de saída. Então vamos pensar assim, a gente pega o barril, enche o barril de cerveja, enche o barril de água, tanto faz. Vamos pegar água, a água está descarbonatada, é melhor para analisar. A gente pega o barril, enche o barril de água, deixa a saída de chope aberta, então ela está aberta. E a gente pluga o cilindro e coloca o cilindro a 1 bar. O que vai acontecer com essa água? Vai entrar a pressão lá dentro e a água ela vai subir pela saída da cerveja e ela vai subir, igual nesse esquema aqui, vai alguns metros de altura até ela parar e cair. Lá em cima, ali onde faz a curva, ali bem perto, 1 metro para cima, 1 metro para baixo, é a condição ideal de trabalhar. A gente vai estar com velocidade quase zero.
quase zero de turbulência. Só que tem um problema muito grande, se a gente pegar algo de, sei lá, uma cerveja de OG de 1000, essa altura aí vai ser perto de 10 metros, a gente não tem como deixar o nosso barril 10 metros para baixo da nossa chopeira. A gente tem como fazer um desnível, 1 metro, 2 metros, possível, mas 10 metros tem como não. Então, qual que é outro termo que a gente pode mexer? Atrito. O que é o atrito? É basicamente a energia que ela vai perder para as paredes. Se a gente pegar, colocar entre a torneira e o cilindro um tubo bem grande e bem fino, o líquido vai começar a perder energia para a parede desse tubo. É o que é a mesma coisa que acontece se a gente pegasse e jogasse, sei lá, uma bola no chão. Ela vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar e ela vai perdendo atrito pro chão até que eventualmente ela para. Mesma coisa, o mesmo caso para cima. Se a gente pegar e jogar uma bola para cima, ela vai começar rápido até que uma hora ela vai praticamente parar. A gente quer trabalhar nessas duas condições, quando ela está praticamente parada, porque quando ela está praticamente parada, nossa velocidade é pequena, nossa turbulência é pequena. Se a gente operar numa condição um pouquinho superior, o que acontece? Não vai sair cerveja. Então a gente tem que operar numa situação que a cerveja quase, se a gente mudasse um pouquinho as condições, a cerveja já não conseguiria sair da torneira. Essas são as condições ideais para se operar a nossa chopeira, o nosso kegerator, ou a nossa extração do chopp. E é justamente assim que a gente vai balancear nosso sistema. A gente vai mexer na altura, vai considerar a altura da chopeira e do cilindro, do barril, e vai considerar o comprimento ideal do cabo e o diâmetro ideal do cabo não, do tubo que vai levar a cerveja do barril até a nossa torneira. E aí sim a gente pode determinar condições por meio da equação de Bernoulli mesmo, determinar condições para servir uma cerveja perfeita. Isso é uma coisa incrível, porque é uma aplicação muito grande de coisas que eu estudei na graduação, achei que jamais teria aplicação dentro da cerveja. No fim, tudo tem aplicação dentro da cerveja, né? Eu não vou falar disso nesse vídeo, vou deixar para o próximo. Então no próximo vídeo eu não vou falar nada de teoria, vou chegar na prática. Descer a equação, a equaçãozinha bem simples. A altura influencia tanto, o comprimento do cabo influencia tanto, e a gente vai ver como dimensionar uma chopeira, um kegerator, um sistema de extração de chopp corretamente. Se você não gostou dessa parte muito teórica, por favor, não dê dislike no vídeo, dê like aí, assista o próximo vai ser super simples, beleza? Muito obrigado por assistirem, sigam a gente no Instagram, e se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, mesmo se não gostou, deixe seu like, e até o próximo.